Olá pessoal, José Eduardo Daronco aqui, analista CNPI da Suno, e hoje eu estou com uma ilustre presença. Estou aqui com a diretora financeira do Banco Inter, Helena Caldeira. Seja bem-vinda, Helena, é um enorme prazer estar aqui com você, batendo esse papo, falando sobre o banco, que tem crescido muito, então a gente vai falar sobre o crescimento, perspectivas para o futuro. Então seja bem-vinda, Helena, se quiser se apresentar, falar um pouquinho da sua história. Perfeito, obrigada, muito obrigada pelo convite, um prazer participar aqui com vocês. Bom, falando um pouquinho sobre o Inter, sobre a minha história, eu sou CFO do Inter, estou no Inter desde 2016, entrei logo depois que eu concluí um MBA e já entrei num ciclo de crescimento grande do Inter. Na época, a gente tinha acabado de mudar nosso modelo de negócio, tínhamos feito o lançamento da conta digital naquela época. Quando eu entrei, a gente tinha aproximadamente 60 mil contas. Hoje, a gente já ultrapassou os 25 milhões de clientes. Então, foi uma trajetória de uma escala muito rápida de crescimento junto com o Inter para realmente transformar essa relação bancária que hoje a gente tem e oferecendo muito mais do que só um banco com o lançamento do Intershop, o nosso super app, que a gente busca de fato simplificar a vida do cliente. Perfeito. Pegando um gancho sobre esse crescimento, Helena, eu acho que assim, o banco ele passou de um banco pequeno, um banco regional, para um banco que hoje atende todo o Brasil, tem mais de 25 milhões de clientes. Então, assim, se tornou uma das maiores instituições financeiras do país. Aí a gente sabe que o setor bancário ele é muito competitivo. A companhia ela compete com o Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, que são bancos centenários. Então eu queria entender como que a companhia conseguiu essa façanha, né? Porque não é fácil crescer de 60 mil contas para 25 milhões e depois a gente vai ainda comentar sobre o crescimento que nos espera. Nessa época, realmente tinha muita gente que não acreditava, né? Como a gente podia competir com os grandes bancos brasileiros, altamente capitalizados, com recursos para investir e não deixar que novos players entrassem. Mas eu acho que também era uma indústria muito propícia para entrada de novos entrantes que buscavam realmente ter uma oferta diferenciada, né? O que a gente via era que o grande problema dessa indústria era que os clientes não estavam satisfeitos. Eles tinham a sensação que eram injustiçados nessa relação com o banco, em que tinham que pagar grandes tarifas e altas taxas, mas para receber um serviço que não era compatível com aquele pagamento. Com isso, o Inter foi um dos grandes protagonistas nessa revolução bancária, primeiro oferecer uma conta digital, bancária digital, 100% gratuita e completa. E, ao longo dos últimos anos, fomos, de fato, ampliando muito a oferta dos nossos produtos e serviços. A gente nunca quis ser uma oferta única de um único produto, mas sim conseguir prestar serviços que fazem parte do dia a dia do cliente em todo momento da sua vida, do momento em que ele acorda até o momento que ele vai dormir. E eu acho que um ponto muito interessante é que o crescimento do Inter ele acabou beneficiando os consumidores, né? Porque o banco tornou acessível uma conta digital gratuita, tornou acessível o cartão de crédito sem anuidade. Então, acaba que é um crescimento muito benéfico para todo o ecossistema, né? Torna o sistema mais benéfico para o consumidor, tarifas mais justas. Eu acho que esse é um crescimento muito, muito interessante que beneficia todo mundo, né? Pegando um gancho, a companhia então conseguiu crescer muito, mas ela às vezes é muito comparada com o Nubank, que é um player também relevante que tem carteira digital, conta digital, tem cartão de crédito sem anuidade. Só que o Banco Inter ele acaba se diferenciando também porque ele oferece muitos produtos muito similares aos outros bancos, né? Então a companhia tem crédito imobiliário, a companhia tem produtos de seguridade, seguros, a Interseg tem crescido muito, e os concorrentes, principalmente no Nubank e alguns outros, não conseguem oferecer isso. Então eu queria entender um pouquinho como que o banco hoje consegue oferecer para os produtos um amplo leque de produtos como o banco fez tão rapidamente, né? Isso. Esse sempre foi a nossa estratégia. A gente, né, como eu comentei, a gente não tinha o interesse de ser uma conta digital pura, só com um único produto. Nosso objetivo era sempre ampliar essa relação financeira com
com os clientes, não só financeira, essa relação com os clientes, para além de serviços financeiros. E o fato de nós sermos um banco digital com uma plataforma robusta de tecnologia, uma arquitetura moderna, com uso de microserviços, a gente foi capaz de escalar não só a base de clientes, mas o número de produtos e serviços que a gente oferece no nosso app, né? Então, acho que com muito foco, esse é uma das grandes vantagens do Inter, diferenciais do Inter, é essa nossa capacidade de execução. Né? A gente tem toda uma governança de desenvolvimento padronizado para que a gente consiga paralelizar o desenvolvimento de novos produtos e serviços, de forma que a gente mantém sempre à frente de outros players, outros concorrentes, com o lançamento de novidades. Seja, como a gente falou, do shopping, seja em seguro, seja, por exemplo, teleconsultas hoje através do nosso app. Enfim, realmente pensando em quais são os diferentes pontos de contato que a gente pode ter com o cliente e que, a partir do momento em que o app é a sua plataforma transacional do dia a dia, a gente ter mais do que serviços financeiros faz muito sentido. Não, perfeito. Pegando um gancho sobre o Super App, né? Eu acho que é um importante diferencial da companhia. O Banco Inter hoje ele adotou uma estratégia de montar um ecossistema, né? Fugir um pouco daquela modalidade de só oferecer produto financeiro, só oferecer empréstimo, etc. Então buscou participar da vida das pessoas em várias etapas, né? Eu acho que você falou muito bem essa questão. Principalmente, então no app do Banco Inter você consegue fazer compras nas lojas, ter o cashback, ter o desconto. Queria que você explicasse, Helena, por que essa estratégia ela é vencedora, né? Por que o banco tem o interesse de deixar o cliente no seu ecossistema, seja do ponto de vista de vantagem competitiva, seja do ponto de vista do ponto de vista financeiro mesmo. No sentido de monetizar o cliente. Não, eu acho que assim, o grande ponto é, quando a gente percebeu que a gente realmente virou essa plataforma transacional, em que os clientes logam praticamente diariamente, e ali eu já vou entendendo o perfil desse consumidor, o que ele consome, os horários de consumo, a gente consegue entender e pensar como que eu posso ter uma oferta de outros tipos de produtos e serviços. E daí veio o lançamento do Intershop, né? É uma capacidade de a gente combinar serviços financeiros, então o mundo de serviços financeiros com o mundo de e-commerce, e existem benefícios em cima disso, né? Através da nossa plataforma, a gente pode tentar fazer ofertas mais customizadas de acordo com esse padrão de consumo do cliente, mas também a gente pode, inclusive, melhorar a oferta financeira para esse cliente. Por exemplo, consumindo através da nossa plataforma, além do cashback, que é financeiramente vantajoso para o cliente, por ele ter um preço final menor, ou se ele gostaria de ter mais limite de crédito para fazer aquela compra, também funciona. Então, a gente tem uma funcionalidade que é o Super Limite, em que o cliente abre mão do cashback para poder ter um limite de crédito mais alto para fazer aquela compra. Isso aí é só um início dessa relação, esse consumer finance, é o jeito que a gente chama, né? Então, assim, da forma de trazer serviços financeiros atrelados ao consumo do cliente, o Superlimite é só uma primeira das iniciativas e a gente tem várias outras coisas que a gente pretende lançar em breve relacionadas a essa relação de serviços financeiros e não financeiros. Perfeito. Eu acho que esse é um ponto muito importante porque a companhia acaba mantendo o cliente na sua própria base, então isso facilita com que ela ofereça novos produtos, o que é uma vantagem competitiva em relação aos pares, né? Então o cliente ele quer estar ali no Inter, ele abre o aplicativo com mais frequência e do outro lado acaba sendo um benefício para ele, né? Então ele já vai fazer uma compra, ele consegue um cashback. Então é bom para o cliente. E acaba sendo bom para o banco também, porque os dados hoje são muito importantes, né? Então, todo mundo quer saber os dados, o perfil do cliente, o perfil do consumidor. Então é mais fácil dar crédito para ele, porque tu sabe o histórico do pagamento, histórico de compra. Isso melhora um pouco a inadimplência. O banco consegue ter uma inadimplência menor, então consegue ter um apetite de risco também maior. O que você acha disso?
Não, acho que faz sentido. Quanto mais engajamento a gente tem com os clientes, mais oportunidade a gente tem de oferecer o produto certo também na hora certa, né? Então, assim, de forma que o cliente consiga ver a vantagem de estar conectado nessa plataforma e ampliando o relacionamento com o Inter. Esse é o grande objetivo. E com isso, quando a gente pensa em toda o modelo de negócio, né? Assim, em termos de aumentar a receita do Inter, também tem muito na ampliação de produtos e serviços que o cliente começa a usar. A gente vê que no início do relacionamento com o cliente, ele tem um consumo ali mais de conta corrente, começa a usar o cartão de débito, pede o limite de crédito, faz um investimento, uma relação inicial um pouco menor, mas à medida que aquilo vai virando o dia a dia dele, mais transacional, ele vai descobrindo ali as outras funcionalidades, começa a trabalhar com investimentos mais diferenciados, diversificados, contra a plataforma de seguros. Na hora que a gente está fazendo uma compra, vamos supor que eu compro um celular através do nosso app. Ali também eu já faço uma oferta de seguros para aquele telefone. Então, a gente consegue ir, de fato, contribuindo para que a vida dele fique completa e ali dentro do nosso próprio app. Não, perfeito. Pensando para o futuro, o banco recentemente anunciou uma meta ambiciosa para 2027 no Investor Day, né? A companhia hoje tem um pouco mais de 25 milhões de clientes e ela almeja chegar a mais de 60 milhões de clientes em 2027, com lucro líquido de 5 bilhões e um ROI, um retorno sobre o patrimônio líquido, próximo de 30%. São metas bem ambiciosas, que colocariam o banco, que já é muito relevante, ainda mais sendo entre os 10 maiores bancos do país, com certeza. Né, Helena? Eu queria entender um pouquinho, que você explicasse para os investidores como que a companhia pretende chegar lá, né? Porque o ROI ele se tornaria um dos bancos mais rentáveis do país e uma base de clientes muito extensa, né? Então, se pudesse comentar um pouquinho qual é a estratégia, qual é o foco? Nós passamos os últimos meses, 6 meses, realmente focados em construir esse nosso plano, né? Ele não é um guidance, mas é um pouco uma forma que a gente encontrou para conversar com o mercado e mostrar em que direção nós gostaríamos de ir, né? Para todo mundo entender como a gente vai desdobrar a nossa estratégia, quais são esses nossos norteadores. E aí a gente chamou esse plano de 60-30-30, justamente porque são 60 milhões de clientes com 30% de índice de eficiência e 30% de ROI, tá? Então, como que a gente chega a olhar para o nosso negócio e o que a gente tem hoje? A gente vê, como eu comentei, que essa relação do cliente, ela, no início do relacionamento do cliente, ela é um pouco menor, menos interação, mas à medida que o cliente vai ficando mais tempo na plataforma do Inter, esse engajamento aumenta muito. E, como consequência, a receita média do cliente também acaba crescendo, né? Quando a gente avalia esse perfil das diferentes safras dos clientes e de quando esses clientes entraram e iniciaram um relacionamento com o Inter, a gente vê que clientes mais maduros, com mais de 2 anos de relacionamento com o Inter, já tem uma rentabilidade média acima do que o cliente que acabou de abrir a conta do Inter. Esse nosso plano, a gente vê que a gente vai ter muito mais clientes maduros em 5 anos do que a gente tem hoje, porque o crescimento foi muito acelerado ao longo dos últimos anos, né? Então, proporcionalmente, em relação ao tamanho da base, esse crescimento foi muito acelerado. Em 5 anos, o que a gente estima? Chegar nessa receita média por cliente mais parecida com essa dos clientes maduros, que vem de toda essa estratégia que a gente veio conversando até aqui, da oferta de produtos e serviços amplas, com uma boa experiência para que a gente consiga aumentar essa relação com o cliente. Ao mesmo tempo, a nossa estrutura de custos, a gente tem muito para poder trazer de eficiência disso, né? Muita alavancagem operacional, muita oportunidade de manter despesas enquanto a gente faz o crescimento dessas receitas. E com isso,
esse índice de eficiência, que é essa razão de despesas para receita, ele vai diminuindo, né? Ou seja, o quanto menor, melhor esse indicador. Então, a gente vê isso reduzindo. Como consequência desse aumento de receita e manutenção ou essa redução do custo de servir por cliente, a gente vê um espaço para uma lucratividade bem maior, tá? Ao mesmo tempo em que a gente vê um crescimento de carteira de crédito saudável, sem grande exposição a risco, sem colateral, então sem uma mudança grande do perfil da nossa carteira de crédito, de forma que a gente acredita que seja possível, apesar de ambicioso, ele realmente é factível chegar nesse plano em 5 anos. Perfeito. Eu acho que esse ponto foi muito importante porque a gente começou conversando sobre esse crescimento. Então, eu acho que o ganho de escala para o banco foi muito importante, né? Às vezes o investidor ele acaba se questionando por que o Banco Inter hoje é menos rentável que os demais. Só que o banco ele cresceu muito, né? Então, é aquele ciclo de investimento. Tu acaba tendo que gastar para trazer o cliente, para manter o cliente, e à medida que o tempo passa, a receita por cliente vai aumentando, né? Então, eu acho que o banco hoje ele consegue ser muito mais eficiente que os pares privados, que os bancões, principalmente porque ele não tem aquele legado, né? Não tem agências físicas que tem um custo muito grande, agências físicas, muitos bancos já iniciaram já há algum tempo o fechamento de algumas delas buscando ser mais eficiente, mas eu acho que o Inter ele tem um diferencial, né? Ele acaba sendo mais, tendo essa escala, sendo mais eficiente por ser um banco digital. O que você acha, Helena? É isso, assim, só para tentar até trazer números para essa eficiência. Hoje, se a gente pegar todas as nossas despesas gerais e administrativas de pessoal e dividir pelo número total de clientes, a gente chega a um número que é 70% menor do que aquele dos grandes bancos, em média. Então, é realmente isso, assim, quando a gente olha para o que a gente teve que construir para chegar até aqui, claro que a construção dessa infraestrutura, do lançamento de tantos produtos, até de crescimento de time para poder servir essa quantidade de clientes, isso aconteceu. A gente entende que agora é a hora de capturar os ganhos de já termos uma estrutura robusta para servir esses clientes. Como exemplo também, em 2021, a gente começou o ano com cerca de 2.000 colaboradores. A gente finalizou o ano com 4.000 colaboradores. 2022, a gente manteve esse número constante, basicamente. E o nosso plano para 2023 também é, novamente, manter esse número de colaboradores constante em aproximadamente esses 4.000 colaboradores. Sendo que a base de clientes saiu lá de 8 milhões para 25 milhões, e esse ano a gente tem a expectativa aí de crescer outros 8 milhões de clientes, e com essa manutenção da base de colaboradores. Só aí a gente já tem uma noção desses ganhos de escala, né? Basicamente, tanto na hora que a gente pensa na relação do nosso custo de servir com os bancos incumbentes, quanto nessa relação do crescimento de base de colaboradores versus o crescimento do número de clientes. Não, perfeito. É muito claro, eu acho que esses pontos trouxe exemplo fático de que o banco ele é eficiente, né? Às vezes a gente acaba não percebendo, e eu acho que isso é muito interessante, e também os executivos da companhia são muito alinhados, né? Eu lembro que a gente acompanha o Inter desde o IPO, e isso sempre foi a meta, né? Foi crescer, a companhia ela precisava crescer para se tornar competitiva. Então, assim, o setor bancário ele é muito competitivo, né? Só que eu acho que a Helena falou muito bem no início que tem muitos gargalos. Então, os bancos, até por serem grandes, muitas vezes acabaram não se preocupando muito com a experiência do cliente, né? Então, o banco aproveitou esse gargalo. Eu acho que era um gargalo, era uma oportunidade. Óbvio que teve todo o investimento em infraestrutura, investimento em time, mas que a gente já começa a ver resultado, né? Tanto no crescimento da receita, eu acho que a Arena falou muito bem na eficiência do banco, e também a gente vai começar a ver
na rentabilidade nos próximos anos. É isso, né, Helena? É isso aí. Perfeito. Fala um pouquinho rápido, um ping-pong, algumas perguntas rápidas que muitos investidores têm sobre a companhia. O Inter ele tem hoje milhares de investidores, não só no Brasil, lá fora. Hoje você, como diretora financeira, se pudesse dar um recado para eles, qual seria? Acho que o meu principal recado seria que o tanto que a gente está animado e comprometido em continuar entregando o resultado e com muita vontade de fazer esse nosso plano de 5 anos acontecer. Tá? Então, acho que tem comprometimento, tem engajamento, tem muito sangue laranja, que é como a gente fala, que é para a gente realmente seguir aí esse nosso sonho. Perfeito. Também, com foco nos acionistas da companhia, a gente falou um pouquinho sobre toda a trajetória do Inter e os planos de expansão. Mas a gente sabe que a competição tem se intensificado. O Nubank fez a IPO no passado, alguns bancões estão se movimentando. Em poucas palavras, como que o banco vai superar a competição? Acho que é muito no foco de entrega, boa experiência para o cliente, mantendo o nosso NPS lá em cima, para que esse fluxo de recomendação para amigos, familiares, continue acontecendo. Hoje, 80% de todos os nossos clientes já vêm desse boca a boca ou reconhecimento de marca. Uma pergunta que eu sempre faço aqui é: você hoje, como diretora financeira do banco, uma das principais executivas, o que tira o seu sono hoje e o que você faz para mitigar esse pesadelo? Acho que o grande objetivo nosso, né, eu acho que assim, não é nem o que tira o sono, é mais assim, qual que é o foco, né? Acho que o nosso foco é realmente essa entrega de resultado, vontade de fato, entregar esse ganho de escala, essa eficiência, para que a gente, de fato, tenha aí um futuro próspero, podendo servir e simplificar cada vez mais a vida dos nossos clientes. Helena, eu acho que um ponto muito importante é que a companhia lançou no passado um novo produto que deu oportunidade para os correntistas investirem lá fora ou terem conta no exterior. Eu acho que são poucos bancos que têm esse produto. Você poderia explicar um pouquinho mais para os correntistas e para os acionistas como que funciona isso e qual que é a estratégia do banco? Claro. Não, a gente somos super animados aí com essa iniciativa. A gente fez uma aquisição de uma empresa no início de 2022, que nos permitiu ter essa oferta da conta global, né? O que é isso? O cliente do Inter, ele pode, hoje, com o simples toque no app, ele já tem uma bandeirinha do Brasil, dos Estados Unidos, já de fazer o swipe para a bandeira dos Estados Unidos, ele já consegue abrir essa conta global e transferir 24/7 recurso que está na sua conta do real para o dólar e vice-versa. Isso é uma conveniência tanto pela simplicidade, por exemplo, quando o cliente vai viajar para poder usar a conta em dólar, ou fazer uma compra online também usando esse cartão virtual que fica liberado também na hora para o cliente. Além disso, a gente também tem a capacidade de investir em ações, por exemplo, na Bolsa dos Estados Unidos, também permitindo que os clientes possam diversificar seus investimentos e risco também de forma super simples, tudo em uma mesma plataforma. Esse é um dos planos de internacionalização do Inter. Isso é algo que estrategicamente a gente olha, a gente resolveu começar pelos Estados Unidos, a princípio, com foco em 2 públicos. Um público que, claro, esses 25 milhões de correntistas que a gente tem hoje e prestando esse serviço de conta global e de investimentos global para o cliente que está lá, que já está aqui no Brasil, desculpa, para esse cliente que está no Brasil e que quer ter acesso a uma conta em dólar. Temos também gift card, que dá desconto aí em várias outras, em outros produtos, né, e cashback na compra de vários produtos nos Estados Unidos. Então, funciona super bem, uma super vantagem para esses brasileiros que tenham a Global Account. E a gente também quer fazer um target para brasileiros que vivem, tá? Então, é para aqueles residentes. É por ali que a gente vai começar também essa expansão nossa internacional com essa oferta dessa conta global. Em breve, a gente vai ter tudo em um único app para que o residente dos Estados Unidos também acesse o app do Inter e a gente possa escalar em cima dessas competências e todos esses diferentes componentes que a gente já tem no nosso app aqui, claro, ajustando para
as características e especificidades do mercado americano, mas, de fato, a gente começar a ampliar nossa presença para fora do Brasil. Perfeito, Helena. Eu acho que a gente comentou sobre todos os aspectos, falou um pouquinho da história do Inter, falou um pouco desse crescimento que foi necessário para a companhia se tornar um banco relevante, ter escala, falou um pouquinho das perspectivas, do crescimento, mas é um crescimento com rentabilidade que eu acho que é importante, né? Muita gente se pergunta como que o banco vai crescer, a rentabilidade futura. Eu acho que passou uma mensagem muito clara desse crescimento, não só no Brasil como lá fora, né? Então, acho que alguns pontos que eu achei muito interessante dessa conversa foi que esse crescimento do Inter, ele reverbera em benefício da sociedade, né? Ele reverbera em custos menores de transações, ele reverbera em acesso a crédito mais barato, mais competitivo. Então, a gente pode afirmar que o crescimento do Inter é positivo e faz bem para a sociedade, faz bem para os consumidores. Eu acho que é um ganha-ganha que a gente fica muito feliz em ver, e eu que acompanho o Inter desde o IPO também fico muito feliz em ver esse crescimento, ver a companhia crescendo e gerando valor não só para os seus acionistas, que é importante, mas também para toda a sociedade. Então eu agradeço, Helena, a participação, ter tirado um tempinho para falar com os investidores. Eu acho que isso é muito importante. Eu sei que a semana é corrida, a agenda são várias reuniões sucessivas, mas esse tipo de conversa eu acho que é muito relevante. Aqui na Suno a gente tem um propósito de democratizar o acesso aos investimentos, democratizar o acesso à informação sobre os investimentos. Eu acho que esse bate-papo é muito valoroso em explicar, então, a estratégia da companhia para o futuro. Eu agradeço, Helena, se quiser se despedir, mandar a mensagem final para os equintistas, investidores da companhia. Maravilha, eu que agradeço, é um prazer estar aqui, sempre comunicar com o mercado, super legal, uma turma que está conhecendo, que é correntista e investidor, para a gente é sempre um prazer fazer esse bate-papo. Perfeito, pessoal, é isso. Se você quer mais informações sobre o Banco Inter, é só acessar a área de relações de investidores, tem uma área completa, vários dados lá, tem Investor Day, está gravado. Quer conhecer um pouco mais da companhia, eu recomendo que vá lá. O Inter está crescendo e talvez seja uma ótima oportunidade de você conhecer o banco, não só como acionista, eventualmente até como correntista. Até a próxima, pessoal!